Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa As Regras dos Jogos. Para debater os temas escolhidos para esta noite, temos, como sempre, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto, todos repetentes no nosso programa. Muito obrigada por terem vindo. João Coluni, João Diogo Manteigas, Pedro Henriques e Hugo Teixeira. Começamos o programa de hoje, como vem sendo hábito, por falar em temas da atualidade que têm a ver com Direito do Desporto, com a Justiça Desportiva. Começamos por uma notícia que eu achei especial, graças, João, que tem a ver com o Real Madrid. O Real Madrid retirou a cruz que tem em cima da coroa do seu logo para agradar aos patrocinadores do golfe. Portanto, foi uma adaptação do símbolo mais do que centenário do Real Madrid à nova realidade histórico, não é? Portanto, dos petrodólares. Bom, isto, quer dizer, vamos lá ver, interfere aqui um bocado com os interesses económicos de todos os clubes, que todos os clubes têm. É normal que o Real Madrid seja provavelmente dos clubes mais apetecíveis em termos de merchandising, que faz aqui uma bela, diga-se de passagem, um belo acordo com o Banco Nacional de Abu Dhabi. Já tínhamos ainda falado aqui anteriormente sobre um patrocínio também que eles iriam ter sobre o naming do estádio, que ainda não temos bem a certeza com o Qatar. Portanto, é uma forma perfeitamente legítima, mas neste caso, isto é a minha opinião, obviamente, neste caso já atravessa aqui, já cruza aqui um risco de, vamos lá ver, o símbolo dos clubes tem motivos históricos, tem motivos culturais, não é? Obviamente não digo que o Real Madrid tenha que ser um clube meramente católico pelo símbolo só da cruz, mas a Espanha é um país católico. Sim, mas católico. É perfeitamente legítimo, vamos lá ver, tentar chegar a um mercado alternativo e interessante, não é? Legitimamente, sem problema algum, mas sem grandes implicações que possam de alguma forma causar aversão a pessoas mais fundamentalistas, como é o caso, se calhar, de um cristão ou de uma pessoa católica que vê, se calhar, o símbolo do Real Madrid, de certeza pode existir pessoas assim, vê o símbolo do Real Madrid como uma coisa diferente. Portanto, esta cruz tem até um significado muito específico e especial, e também tem uma história caricática relativamente ao fim da Guerra Civil em Espanha, até com a ditadura franquista. E acho eu, é um pouco arriscado de alguma forma retirar um símbolo que é muito peculiar e tem muito significado para chegar àquele mercado. Mas o que é verdade é que se eles não fizessem também não entravam naquele mercado, porque se calhar causaria mais aversão ainda ao mercado visado e árabe, não é? Do que propriamente a um europeu católico, seja lá ortodoxo, seja o que for, retiraram a cruz. Mas de facto também tem ali alguma implicação também no próprio símbolo, porque nota-se claramente uma diferença com a cruz e sem a cruz. Eu acho que é legítimo em termos, muito sinceramente, em termos de mercado e em termos de patrocínio. Este é extremamente vantajoso para o Real Madrid. Mas isso eu tenho uma opinião também um pouco liberal. Liberal, exatamente. Hugo, em termos jurídicos, o que é que pode estar aqui em causa? O presidente do Real Madrid pode pegar assim num símbolo do clube e alterá-lo? Bom, faz boa noite. Não sei, sinceramente não sei, porque não conheço os regulamentos internos do Real Madrid. Mas pode haver alguma coisa nos regulamentos? Pode haver. A haver é nos regulamentos? Sim, eu por curiosidade, enquanto estava aqui a ler um pouco para este tema, pesquisei os estatutos do clube, do Benfica, não da SAD, do clube, e a questão do uso dos símbolos e a forma como os símbolos e outras denominações do Benfica são uma forma de limitação aos estatutos. Ou seja, não se pode alterar os estatutos do clube pelo símbolo. É preciso uma maioria qualificada dos sócios, ou seja, isso nunca vai acontecer. Em Madrid, não sei como é que foi o processo, se calhar será curioso saber como é que os adeptos reagem à alteração dos símbolos. Outros clubes já o fizeram, em Portugal, nomeadamente, outros clubes grandes já o fizeram recentemente, adaptar o símbolo do clube para uma questão estética mais moderna. Não sei se retiraram alguma questão histórica do símbolo, mas algum elemento histórico, já o fizeram isso. Eu sei que, por exemplo, no caso do Benfica seria muito difícil alterar, seja o que for, no símbolo do Benfica. E em termos de marca existe todo um merchandising depois? Pronto, isto é uma questão digamos assim, aprovação, que é como chegar à alteração do estatuto, e depois de alterado, há aqui também uma questão jurídica interessante, que é a alteração do registro das marcas e a forma que isso é feito, ou seja, até por questões de contrafação e de cópia de tudo que é símbolo do Real Madrid, neste caso, é preciso ir novamente registar a marca ou o símbolo, digamos assim, do Real Madrid
em Espanha, se está registrado com marca nacional em Espanha, e depois fazer o registro internacional para prevenir... Pedro. Eu penso que sim, juridicamente, acho que não há muito mais a acrescentar àquilo que o Hugo disse. Portanto, há essa questão estatutária, perceber se o símbolo está ou não, a forma, o desenho está ou não regulado estatutariamente, e observar os estatutos do clube e perceber qual era o procedimento, ou neste caso, qual era a maioria para se proceder a uma alteração deste símbolo. Sendo certo que esta alteração apenas será e poderá efeitos aqui nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, o símbolo em Espanha e na Europa... vai ter dois símbolos. O Real Madrid vai ter dois símbolos, como eu percebi, ou seja, em Espanha e na Europa... O Barcelona fez assim, manterá tudo igual, apenas e só nestes países o símbolo permanecerá igual com a retirada da tal cruz. Mas, para além das questões jurídicas, eu acho que isto reflete o novo paradigma do futebol mundial e a influência e a riqueza que estes países, no fundo, que os Emirados Árabes Unidos vão ter no futuro. Não só no futebol, mas em quase todas as áreas de atividade, no futebol em particular. Fala-se aqui de valores bastante avultados, o João falava bem. Fala-se que há uma negociação da cedência do nome do estádio por 400 milhões de euros. Portanto, ou seja, estamos a falar de valores astronómicos e que, se calhar, só estes países poderão, efetivamente, suportar esse tipo de montantes. De referir também que a pesquisa que fiz já não é a primeira vez que esta cruz é retirada do símbolo do Real Madrid. Eu penso que o símbolo nasce em 1920, mas em 1930, à volta disso, com a queda da monarquia, é retirado o símbolo, que é reposto novamente a 10 anos depois. Portanto, isto já não é uma situação nova, exatamente, embora já permaneça desde o ano 1940, portanto, inalterável até à data. Mas é uma reflexão do mundo atual do futebol. João. Muito boa noite. Eu, só aqui pegando nesta última parte, eu não tenho a certeza que o que tenha sido alterado tenha sido a cruz. Eu julgo que essa alteração que ambos referiram foi a retirada da coroa e não da cruz. Da coroa e da cruz. Pronto, porque a ideia foi quando caiu a monarquia em 1931, foi retirada a coroa no sentido de não fazer referência à monarquia e mas, só foi reposta isso era um acompanhamento cultural. Exatamente, foi uma questão política, foi uma questão política e não aqui uma questão de merchandising. Eu percebo e acompanho ali o que o Hugo disse. A minha única dúvida é, isto não é bem uma alteração do símbolo. O símbolo vai manter-se o mesmo. Há uma utilização naquele mercado específico de uma modificação para, acho que até é para efeitos de um cartão de crédito que ia ser publicado, que ia ser promovido pelo Banco Nacional de Abu Dhabi, e foi só nesse contexto específico que se fez aquela pequena modificação. Portanto, eu não sei se os estatutos obrigariam a um procedimento idêntico à mudança de símbolo a que nós estávamos a fazer referência, e como, por exemplo, aconteceu com o estava a fazer referência a todas as apresentações do... Claro. Qualquer alteração ao símbolo, tal como ele é conhecido, tem que ser deliberada qualquer pequena alteração. O Benfica, por exemplo, teve uma alteração. O Real Madrid não ia avançar com o Benfica teve uma alteração há pouco tempo com as três Exatamente, estrelas. Com as 3 estrelas. E eu tenho dúvidas que tenha passado também. Não sei, porque não sei se faz sentido que tenha que passar por uma Assembleia Geral quando não se muda verdadeiramente o símbolo em si. Sim, mas que é só um detalhe. Há aqui um ponto que não podemos esquecer. O Real Madrid precisava e queria ter acesso àquele tipo de patrocínios. Será basicamente nos Emirados que o Real Madrid vai encontrar o financiamento necessário para renovar o seu estádio. E, portanto... E o seu plantel? Tudo bem, mas até pelo peso que irá ter nos próximos anos, o estádio será, sem dúvida alguma, o grande peso económico que o Real Madrid terá que suportar. E se nós queremos, e se eles querem, ter acesso a esse tipo de financiamento, têm que se adaptar um bocadinho às regras locais. Estamos a falar de um país muçulmano e, portanto, há que adaptar dentro do possível, e eu não vejo, honestamente, querendo ver o futebol como é atualmente como um negócio, eu não vejo que por aí, independentemente de haver adeptos fervorosos e mais apegados,
que fiquem eventualmente ofendidos. Eu acho que ficaram ofendidos até o momento em que estiver no estádio como deve ser e uma equipa a Sim, ganhar é sempre jogos. relativo, Porque não é? é tudo muito relativo. Eu acho que Até se faz do percebo a questão, mas Isto vem em linha contra questões de conquista destes mercados, como a alteração dos horários de jogo. a camisola, tem uma camisola preta camisola. atualmente com um dragão para cativar o Oriente. Portanto, Exatamente. o Real Madrid tem, e acho que tem sido precursor e bem, em atacar o Uma equipa- mercado sim, tem uma com equipa de merchandising enorme muito e muito interessante. Engraçado seria alguém já ter registado aquela marca do Real Madrid sem a cruz e a coroa lá, Isso seria interessante. mas Ficaria rico, para pedir não? uma indenizaçãozinha. Mas fala-se que esta questão irá se estender também ao símbolo do Barcelona. Portanto, há parece pretensões de a cruz sair também do símbolo do Barcelona. Portanto, Eu para reparei, este mercado, obviamente. ainda também quando estava a analisar este tema, que havia um outro clube que pretendia alterar e modernizar o seu símbolo, que era o Valência, mas que esbarrou no facto de um novo símbolo que pretendiam implementar ter parecenças com o Batman, com o símbolo do Batman, e haver o risco, e foi por isso que não avançaram, de terem que indenizar a empresa detentora dos direitos de imagem. Aliás, a DC Comics avisou logo que Exatamente. iria avançar caso tentassem registrar a marca, mas a nível europeu, não sei. Mesmo assim, o símbolo do morcego é claramente a nível mundial está registado de certeza absoluta. Estamos neste momento a ver, pela DC Comics, está ali o exatamente. símbolo do Real Madrid com a coroa e sem a cruz em cima. Isto é interessantíssimo, era de facto, e já aconteceu noutras situações. Eu tenho dúvidas porque normalmente os clubes grandes, como é o caso do Real Madrid, registram a marca a nível universal. É impossível que alguém conseguir alguma vez. Mas era engraçado se houvesse uma situação de alguém ter registado o símbolo tal como está. Aquele é o tal cartão de crédito. Exatamente. que estávamos a Substitui falar. depois. E atrás também se nota que não está a cruz. Não tem. Mas eu li também, no seguimento daquilo que o João estava a dizer, e bem, eu acho que até é para ser o cartão de sócio. Isto é um cartão que é para ser sócio estrangeiro do clube e que também é um cartão de crédito, funciona ao mesmo tempo como um cartão de crédito. Mas o engraçado seria de facto que alguém tivesse registado aquilo e o Real Madrid parava-se ali com um enorme problema para poder registar aquilo. Mas tenho dúvidas, é porque ele já vai ter, nem que seja escolas, ou olheiros, ou scouting, ou parcerias com alguém. Até porque o registro registro daquele não logo permite- exatamente, ia ia ter colidir problema, com o caía atual lá. logo do Real Madrid. Caía logo, não é? Uma hipótese. Bem, mudando um pouco de tema, mas mantendo a conversa na Liga Espanhola e, por tabela, também no Real Madrid, a Liga Espanhola, para enfrentar problemas que têm existido nas últimas jornadas de violência, denunciou o Real Madrid, o Barcelona, o Deportivo da Corunha, o Raio Vallecano e o Granada à Comissão Antiviolência por causa de cânticos que os seus adeptos entoam nos estádios nas últimas jornadas. Tem havido vários problemas. João, morreu uma pessoa, a violência nos estádios está a atingir um grau muito elevado em Espanha. Isto é de preocupar. A Liga Espanhola está a tentar resolver este assunto. Somos todos latinos, a Liga Espanhola funciona aqui mesmo ao lado. Nós temos uma lei que nos pode proteger também destes acontecimentos como estes. Estamos a falar de cânticos. Não vou, a palavra é simples, embora não sejam simples porque são obviamente ofensivos, mas são cânticos que nós ouvimos nos estádios portugueses todos os jogos. As realidades entre o espetáculo desportivo português e espanhol é completamente diferente, a não ser no campo jogado. De facto, nós temos muito hábito da aplicação das coimas e das multas em Portugal, pelo atirar de objetos para o relevado, dos lasers, por declarações, por gritos. Se calhar já ocorreu, eu não tenho conhecimento nenhum, não é assim tão não regular. Estamos a falar de cânticos racistas. Sim, claro, cânticos, mas apenas agora- cânticos A lei que pune Mas temos- o arremesso de objetos é a mesma que punirá certamente esses Mas aí casos. temos que ir por partes. E foi exatamente por causa disso que eu fiz logo a distinção entre Portugal e Espanha, para começar. Segundo, o mundo do futebol está a viver agora uma realidade completamente diferente relativamente à violência, ao racismo e à xenofobia. Ou seja, há uma luta agora mais acentuada por parte das FIFAs, das UEFAs, das ligas e das federações em parar um fenómeno, que cada vez mais é um flagelo, e começou no Brasil, com um belo exemplo que foi até o Palmeiras ter sido excluído da taça
do Brasil, e tivemos outras situações, como é o caso agora de Espanha. Mas o caso de Espanha está a ser, neste momento, gritante e é até bastante grave. Começou, ou seja, tudo isto começou por causa da morte de um adepto ultra, também convém que se diga, do Deportivo da Coruña, quando houve ali uma guerra, passo a expressão, antes do jogo com o Atlético de Madrid. Isto até custou o trabalho aos dois chefes da segurança, tanto do Atlético como do Deportivo da Coruña. Já meteu os políticos todos e as forças políticas, sobretudo a oposição, a querer a cabeça também do Secretário de Estado do Desporto, entre outros, mas quer dizer, não é também agora, não vamos acordar agora e agora vamos punir tudo, seja como for, não é? Caso diferente é, por exemplo, Portugal. Temos uma bela lei, verdade seja dito, é uma lei que é... Já falámos bastantes vezes. Já falámos bastantes vezes pela negativa, porque não é aplicada, ponto número 1, e que está muito bem dividida. Tem alícios disciplinares. E o que é que falta para tem ser crimes. aplicada, João Clooney? Não, eu a lei portuguesa, o que falta para ser aplicada, eu acho que no fundo é um bocadinho de vontade de o fazer. Mas eu aqui em relação à Espanha, eu não... O que aconteceu, nós sabemos, foi na sequência desse incidente que o João relatou, e passámos de um acidente em que morreu uma pessoa para atacarmos quaisquer gritos. É preciso que morram pessoas para se reagir? Eu primeiro sou contra, por norma sou contra a tentativa de legislar sobre acontecimentos muito recentes, porque normalmente a pessoa, quando legisla em reação, normalmente não legisla bem. Legisla mais para a opinião pública do que para resolver um problema. Eu acho que é isso que se está a passar em Espanha, acho que é um bocadinho passamos do 8 ao 80, passamos se calhar de uma permissão exagerada dos fenómenos das claques violentas para estarmos a denunciar cânticos ofensivos para um jogador ou para o clube adversário, que não xenófobos, que não racistas. Os cânticos que existem aqui, como existem praticamente em todo o lado. E eu acho que tentar, de um momento para o outro, acabar com isso, por ligação a um fenómeno muito mais grave, que foi aquele que se passou no Atlético de Madrid Deportivo, acho um exagero. Mas, de facto, o que aconteceu, na sequência desse incidente, o Conselho Superior do Desporto em Espanha decidiu chamar os principais intervenientes, a Liga, a Federação, até os representantes dos adeptos, reuniram um grupo de trabalho para ver o que é que poderia ser possível implementar a nível de medidas para tentar acabar com esta situação. E, de facto, curiosamente, foram implementadas algumas medidas que nós já temos cá há muito tempo, como o encerramento parcial dos estádios de futebol, as sanções por violência verbal, a retirada de pontos e descidas de divisão, uma regulamentação mais clara a nível da venda dos bilhetes. Tudo isto nós já temos em Portugal. Agora, eu acho que nada disto vai conseguir fazer com que os adeptos deixem de insultar a equipa adversária. E há bocadinho estávamos aqui a falar, antes do programa começar, de um caso que aconteceu este fim de semana no Atlético de Madrid, em que os próprios jogadores sentiram o estádio meio morto, porque em vez de ter aquela pressão normal e às vezes até saudável dos adeptos no jogo, eram cânticos meio a brincar com a situação, cantando que não concordavam com... Mas nesta precisa expressão, não concordavam com a decisão do árbitro. Quer dizer, nós não podemos de um momento para o outro alterar aquilo que sempre foi a natureza do futebol. Devemos evitar, obviamente, os excessos e puni-los. Mas não vamos fazer disto alargar de tal maneira que caia no ridículo e que percamos uma grande oportunidade de facto, atacar aquilo que é importante. Deixa-me uma coisa. De facto, vamos lá ver. Passamos do 8 para o 80. Eles começam a aplicar tudo e mais alguma coisa por causa da morte de um adepto, é verdade, tocou-se no ponto mais grave e foi de facto uma coisa consensual, tinha que se agir, e agora vamos tentar limpar tudo o que existe, começando até nos cânticos, etc. Mas eu também não consigo compreender, por exemplo, estava a ver o Sporting contra o Chelsea e eu ouvia cânticos contra o Benfica. Não faz sentido, em determinado momento, percebe? Não faz sentido absolutamente nenhum. Porque é que eu... Sim, mas isso é um incentivo à violência, esses cânticos são incentivos. Não é incentivo à violência, mas lá está. Mesmo não sendo,
Por acaso até Não eram faz sentido, incentivos, obviamente. era difamatório, era altamente escandaloso. Mas mesmo assim, pergunto, mas tem alguma lógica? Não faz. Mas eu adepto vou para um estádio para ver o meu clube a jogar contra outro. Posso estar a perder por 5-0 e vou insultar outros que não têm nada a ver com aquilo. É isso que não faz compreender. Mais esta questão do Deportivo com o Atlético de Madrid, por exemplo, era uma coisa que já se sabe que era um jogo minimamente de alto risco, até por causa do histórico entre os dois clubes, etc. Era uma coisa que devia ter sido controlada. Houve aqui um lapso não direi, houve aqui realmente uma falha grave ao nível e que teve implicações, como já foi referido. Mas isto às vezes até começa por estes pequenos confrontos, cânticos, quer dizer, e propaga-se. Estamos a falar de décadas, não estamos a falar de um momento para o outro. Estamos a falar de coisas culturais. Eu dei este exemplo do Sporting. Não deixa de ser revoltante para mim, que sou adepto do Benfica e estou a olhar para aquilo, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu concordo. E depois, mais a questão também que eu não o faria, mas eu não posso exigir aos outros que sejam igual a mim. Mas ainda assim, são pequenas questões culturais que se foram desenvolvendo ao longo do tempo, que se tornou um hábito, se calhar talvez já é normal, não vamos ligar a isto. Mas eu acho que é um salto muito grande. Passarmos Tem sanções diferentes. Tem sanções diferentes, atenção. Esta situação só teve um empolamento maior porque se tratou num dos maiores, um dos campeonatos com maior visibilidade no mundo. Portanto, os acontecimentos que acontecem em Espanha têm um impacto a nível mundial muito maior do que seriam, por exemplo, em Portugal. Eu acho que a FIFA, por exemplo, não é alheia ao impacto que isto tem e a forma de fazer pressionar com que se tomem medidas para acabar com este tipo de situações. Porque Espanha é visto por milhões e milhões e milhões. Mas os insultos incentivam a violência? Podem incentivar. Os cânticos insultuosos podem incentivar incentivam a violência? É por isso que depois à violência já vão não é furiosos com os cânticos que eu vi. Não é só pelos cânticos. Ontem, por exemplo, o Benfica no Dragão cantou Desejamos um Feliz Natal. Mas lá está, isto é um bom exemplo. Mas incita a violência? É óbvio que claro que o Benfica que cantou um bom Natal estava a ser mas não foi irónica. insultuoso. Irónica. Ironia com provocação. Sim, mas não foi insultuoso. O que é que vai-se proibir qualquer cântico? Não, a questão, lá está. Eu estou ali um bocadinho de acordo com o João. Eu acho que o grande problema de entrarmos demasiadamente ao detalhe nestas questões é depois definir uma linha e um limite. Que isto depois também não faz sentido andarmos aqui a punir alguém isoladamente, por exemplo, que insulta um árbitro ou alguém que depois em conjunto insulta de forma mais grave ou menos grave. É preciso haver aqui um bocadinho de bom senso e até perceber que os contextos são diferentes. Uma claque de 10 mil insultar em Portugal ou Espanha será diferente de uma claque de 10 mil insultar na Islândia, digo eu, ou na Suíça, ou noutro país com cultura um bocadinho diferente. Não, mas, por exemplo, a Inglaterra, por causa dos problemas que houve nos anos 90, não é? Nos anos 80, começaram nos anos 80, em 1985 foi a tragédia. Certo. Mas o que o está a dizer aí foi no seguimento do jogo. É verdade, mas as sanções são diferentes. Mas em Inglaterra, por exemplo, um adepto não pode levantar-se sequer. Isso, pronto, está bem, tudo bem, mas nós temos, por exemplo, se imediatamente alguém buscá-lo. Se formos ver o Benfica mais lá do que fora, 2 vezes depois de ter sido avisado, alguém vem buscá-lo. Mas se nós formos ver o Benfica lá fora, isto aconteceu este ano, fui ver contra o Tottenham, tive a ver o jogo todo de pé. E a mim ninguém me disse para me sentar. Também não podia, se me sentasse não via o jogo. A questão, pronto, vamos também passar aqui um bocado... Se junto com as claques será diferente. Vamos passar a parte... não veem o jogo sentado. Vamos passar a parte do exagero. Eu acho que esta onda, como disse bem o João, esta onda que se está a viver agora em Espanha, e um pouco também por todo lado, Portugal está à parte. É também um exagero, não é? O Real Madrid agora... É reativo e é demonstrado. Claro, é reativo. A Inglaterra também foi reativo, mas nós, não é? Atenção, nós tivemos aqui um caso, na final da Taça de Portugal há uns anos, que aconteceu o que aconteceu. Passaram-se 3 ou 4 meses a falar de legislação nova, a falar do aspecto criminal que envolveu, dos danos, quem pagava os danos à família, quem não pagava os danos, que isso não estava previsto, que não havia legislação para isso. E durante 6 meses, 3 meses, 4 meses, ou depois quando fez o aniversário das datas, falou-se disso. Na altura, não sei, em 94 se houve alguma legislação feita, em 95 ou 96, por causa desse caso, mas é a natureza do legislador, é a natureza dos países, é a natureza da cultura e da mentalidade. Concordo que legislar a quente não é a melhor solução. Mas às vezes é melhor do que deixar tudo como está, não é? Obviamente que será melhor do que deixar tudo como está, mas se calhar um bocadinho de ponderação e um neste bocadinho de momento método já temos as coisas mais ou menos legisladas. O problema é pô-las em prática muitas vezes. O grande problema não é esse, é que em Portugal, e eu refiro-me só ao caso português, e já falamos disto incontáveis vezes aqui, nós temos provavelmente das melhores legislações a nível europeu e não aplicamos.
É isso é que é inacreditável. Não é aplicada. A lei está prevista, é boa, há casos, há situações e não é esta lei, aplicada. se for aplicada com rigor, é altamente perigosa. Tem que acontecer uma ou duas vezes para que Isso é que é o Mas problema. há casos que são verdadeiramente escandalosos e perigosos. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez que o Benfica foi jogar precisamente ao Dragão e foi tirada uma pedra para dentro do autocarro que não atingiu um jogador porque ele, por acaso, não estava lá. Lugar do Aimar, exatamente. E como é que é possível acontecerem este tipo de coisas? São fenómenos que nós não conseguimos controlar, Se apesar de existir a melhor legislação. E mesmo que a legislação fosse prática cumprida... tem que funcionar. Não se pode permitir que adeptos atirem um pedragulho para dentro do autocarro de uma equipa, Claro não que é? O problema é que, na maior parte das vezes, é o clube que é sancionado. E é sempre. Mas Há aquela relação. Mas eu aí, por acaso, discordo. Eu acho que se o clube fosse sancionado de facto, embora eu tenha muitas dúvidas sobre esse tipo de sanções, ou seja, sanções a Tem que ser terceiros, sancionados os dois, sanções os a clubes terceiros, e o próprio sanções a clubes por parte gente. por práticas de terceiros. Tiras do cartão. Mas eu digo uma coisa, ainda assim, se isso fosse, para mim não é, mas se isso fosse aceitável, seria a única forma de acabar com este tipo de fenómenos. Se o clube fosse verdadeiramente punido, deixaria de existir. E não me venham falar daquela possibilidade de eu, adepto da equipa A, vou estar da equipa B para criar uma situação complicada, porque eu, sinceramente... Mas mesmo assim... É um violento, eu também duvido que aconteça. Mas mesmo assim, obviamente que reduziria os casos, só que existem muitos adeptos, muitas claques, seja o que for, que apesar dos inúmeros avisos, apesar do conhecimento, apesar do conhecimento que o clube Mas infelizmente sai da luz acontece. apesar do nível de conhecimento que o clube, etc. nós tivemos mensagens via Facebook, mensagens de site, mensagens, sei lá, só Sim, faltava o apelo que foi caíram panfletos do ar para não meter mais petardos Mas e eu garanto, continuava. no dia que acontecer uma sanção se grave... os adeptos vissem os clubes perderem campeonatos, exato. perderem ligas, Mas campeonatos. perderem taças. Eles vêm perder 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros é isso que eu quero dizer. Sanções Mas é isso que estamos a dizer. desportivas, exatamente. É isso que estamos a Sanções dizer. desportivas e Agora, sanções eu tenho maiores graves. dúvidas sobre esse tipo de sanções. Tens o Tenho maiores dúvidas. tens o belo Não sei exemplo. sequer é aceitável. Eu também, não Mas, estou a dizer que são admitindo aceitáveis. que era a única forma de acabar com Mas tens o belo exemplo do Guimarães, que culminou numa cena de pancadaria, por acaso, o ano passado, salvo erro, não foi com o Braga, foi sempre com o Braga B, Guimarães B, e o Guimarães era reincidente e jogou à porta fechada. um jogo. Na porta fechada, ainda assim... Não é uma Ainda coisa assim, que já não é um incomoda mau assim preço. tanto os Não, adeptos, não, não nada. Os Já é fazer pontos, qualquer os pontos é que coisa, incomodam, Patrícia, claro. já é fazer qualquer coisa, o problema é que não se faz Sanções nada. de facto. Isso é que Perderem chateia. 3 pontos, perderem... Claro, os pontos, por exemplo. Isso Foi é- como isso é ser escolhido claro. uma Como taça. justificar a perda de 3 pontos se for um comportamento de alguém isolado? Isto é o que o João diz, isto é muito É complicado. claro, é complicado, mas é a única Muito maneira, eu complicado. concordo com o João. Então aí tem que passar a fazer-se como o Real Madrid fez este fim de semana, que retirou 17 pessoas do recinto porque estavam a insultar... O Real Madrid tem a sorte de ir a esses 17 e arranja outros 17 para... Pois, exatamente. Se nós em Portugal fizermos isso, os estádios infelizmente já não estão provavelmente cheios. Cheios, é E verdade. portanto seria complicado. Bem, vamos agora para um curto intervalo. Voltamos dentro de minutos para a segunda parte deste programa, as regras dos jogos. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos desta noite. Como sempre, temos 4 advogados especialistas em Direito do Desporto: João Cluny, João Diogo Manteigas, Pedro Henriques e Hugo Teixeira. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Começamos a segunda parte por debater um tema que tem sido muito discutido nas últimas semanas e que está relacionado com a RTP e com a tão falada aquisição dos direitos de transmissão das provas desportivas, nomeadamente da Champions League. João, explica um bocadinho. Portanto, a RTP fez uma proposta à UEFA O para... Conselho de Administração, exatamente, a RTP delineou uma estratégia, bem dito, foi isto que aconteceu, efetivamente, delineou uma estratégia que achou interessante de caráter público e compensatória, muito provavelmente, também eu acredito, que é comprar os direitos da Liga dos Campeões para 3 épocas, 5 milhões por ano, supostamente, são 15 milhões, parte por pessoas que seja 5 milhões por época, só que... Existe, não sei se acima, ao lado ou por baixo, um Conselho Geral Independente, que é um órgão consultivo. Foi criado por este governo. Que está abaixo do governo, foi criado pelo governo, mas está abaixo do governo e, portanto, de alguma forma tem um... A intenção era permitir que houvesse um órgão independente a avaliar a estratégia. fiscalizar a RTP, o Conselho de Administração da RTP, Mas, e quer não dizer, diretamente dependente do governo. Quando se trata de um órgão consultivo,
não percebo muito bem como é que isso é possível até juridicamente, mas o que é verdade é que chumbou, por assim dizer, essa proposta e decidiu partir para a admissão. Então, ao propor, aliás, a admissão ao Governo, ao Ministro que superintende esta área, a admissão por parte dos membros do Conselho de Administração da RTP. Eu gostava só aqui de retirar duas anotações. O Conselho Geral Independente diz que nem sequer foi consultado. Sim. Que nem sequer foi ouvido, tido nem achado nesta questão. Mas há aqui um ponto muito interessante. O primeiro, antes de partir para o segundo, já é uma questão pessoal que eu entendo. O primeiro é que, de facto, e bem, o Conselho de Administração partiu para a ERC, para a entidade reguladora da concorrência, para avaliar, também não percebo muito bem como é que a ERC poderia, de alguma forma, ter um impacto com a sua decisão. Pediu sobre se os diretores estavam ou não obrigados a consultar esse Conselho para tomar uma decisão deste género. E o parecer, que não é vinculativo, volto-se a dizer, foi favorável ao Conselho de Administração e, portanto, a estratégia era perfeitamente aceitável e que o Conselho Geral Independente não tinha... É precisamente essa. Não tinha capacidade... Se é uma estratégia, tinha que ser consultado. Certo, mas... Se é apenas uma decisão... É uma decisão de conteúdos. De conteúdos, não. Mas é isto que é RTP. Atenção, mas segundo o que eu percebi, aquilo era só uma decisão dentro da estratégia geral que tinham para a empresa. Aquilo era uma das decisões que englobava a estratégia, não era a estratégia em si, era só uma das decisões. E o que a ERC, pelo que eu percebi, veio dizer foi que os conteúdos não têm que carecer do carimbo prévio da aprovação do Conselho Geral Independente. Exatamente. Do segundo ponto que eu acharia extremamente interessante, mas tenho muitas dúvidas que isso aconteça, porque tenho a ideia... Já havia um outro contrato, mas tenho a ideia que a UEFA não o permite. Também não tenho a ideia se o Benfica gostaria de o fazer ou não, mas seria, se a RTP fosse proibida de poder transmitir os jogos, era vender à Benfica TV. Podia ser que a Sport TV acabasse de uma vez por todas. Se a Benfica TV ficasse com a Liga dos Campeões e com a Premier League, seria fenomenal. Passava a ser o único operador praticamente de desporto. Está aqui em causa uma questão de interesse público ou não? Pois, o conceito de interesse público é assim um conceito que toda a gente tenta definir nos últimos 30 ou 40 anos e ninguém consegue chegar a bom porto. Neste caso, existe um despacho do Gabinete do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013 que para estas questões desportivas define um pouco o que é interesse público. Eu trouxe aqui o despacho e diz que devem ser qualificados de interesse público generalizado do público para efeitos do disposto no número 2 do preceito da lei aplicável. Portanto, está aí nesse despacho, diz que a Champions League... Sim, diz que é de interesse público um jogo por eliminatória da Liga dos Campeões em que participem equipas portuguesas. Isto faz com que, caso o operador seja de acesso condicionado e tenha os direitos sobre a Liga dos Campeões, terá que facultar a transmissão de um jogo preliminatório que envolve equipas portuguesas a um operador de sinal aberto, portanto, a um dos três canais. Isto é um indício. Porquê falar de interesse público neste caso? Porque supostamente a RTP deveria ter aqui uma linha de opção, seja do que for, que persiga o interesse público e parece, segundo a opinião de algumas pessoas, que ao comprar o pacote por inteiro da Champions League vai um bocadinho além do que é o interesse público e, nesse caso, a RTP deveria se abster de entrar também em concorrência direta com outros canais generalistas. Exatamente, está aqui em causa a concorrência desleal que os outros canais... Porque a RTP tem apoio direto e indireto do Estado e devia abster-se de concorrer nesta questão tão comercial com outras operadoras. Então, a RTP estaria tudo calmamente, provavelmente não teria havido questão nenhuma nem discussão nenhuma se tivesse feito proposta apenas para um jogo. Não sei se assim seria. Levantar-se-ia na mesma questão. Possivelmente sim. Por causa da situação económica da RTP. Exatamente. A situação económica da RTP, a situação económica do país, possivelmente aqui alguma intromissão abusiva de poderes do Estado na RTP, portanto, não obstante salvaguardar, ou devia salvaguardar aqui a independência. Mas isso não é uma questão editorial. Mas isso... Não é? Quer dizer, ninguém está a proibir a RTP de exatamente, publicar... Não, eu acho que isto cabe no âmbito dos poderes da administração da RTP, portanto, isso não põe isso em causa. Eu acho que isto é uma questão de estratégia, porque está em causa um valor muito alto. Mas isso entronca nisso, é o valor alto, a estratégia de negócio, a questão associada à situação
situação económica do país, ser o contribuinte a financiar, entre aspas, a RTP, o valor avultado que se paga, o retorno que isto tem. Exatamente. Portanto, o problema anda à volta disto. Portanto, mas qualquer Primeiro-Ministro fica incomodado, certamente, e obviamente podemos dizer aqui que juridicamente uma coisa não tem a ver com a outra, mas qualquer Primeiro-Ministro fica incomodado se for abordado com o facto da RTP pagar o que se fala, 15 ou 18 milhões por transmissões televisivas de jogos de Ligas de Campeões, quando se sabe que têm sido pagos valores abaixo disso e que o retorno, destes jogos não tem sido observado. Portanto, e é nessa medida que há aqui algum constrangimento e, não obstante o Ministro vir dizer que a demissão do Conselho de Administração se deve a uma estratégia, se calhar pouco hábil, efetivamente isto terá associado diretamente a esta situação da Liga dos Campeões. Eu percebi isso, só que eu acho isto tudo um bocadinho complexo, porque, por um lado, o contrato de concessão da RTP exige, e tem uma cláusula que exige que, sempre que possível, a RTP deve adquirir eventos que tenham interesse público, tal como definidos naquele despacho. Diz expressamente, eles têm que o fazer. Mas os eventos de interesse público não é o pacote inteiro da Mas eu isso não posso garantir, porque não analisei. Eu não tenho a certeza que seja o pacote completo. Eu tenho a ideia que é como, por exemplo, a TVI tem neste momento. Não, a questão que é o pacote inteiro. A questão eu não tenho a certeza porque eu tenho dúvidas que a Sport TV não continua a ter o pacote completo. Em relação à questão do... Eu acho que o que acontece com a RTP fez uma proposta nos moldes, por exemplo, que a TVI neste momento tem. Bem, 15 milhões por um jogo, mais um programa completo, não sei, mas o que noto é há uma obrigação da RTP de procurar adquirir eventos de interesse público no contrato de concessão. Depois há um despacho que define que entre os eventos de interesse público se inclui pelo menos um jogo por jornada da Champions. Em que estejam equipas portuguesas. Coloquei uma questão diferente. Segundo, um jogo quando há equipas portuguesas. Quando há equipas portuguesas, a questão é essa. Mas a única questão aqui que eu acho que se pode levantar, sem dúvida, é o facto de, nessa mesma cláusula do contrato de concessão, se referir e se limitar, referindo-se que tal aquisição deve enquadrar-se dentro dos limites orçamentais da empresa. Isso, de acordo. É a única, para mim, a única questão que pode estar em causa é se enquadra ou não nos limites orçamentais. Porque para mim, que é uma definição dos conteúdos que cabe ao Conselho de Administração, não tenho grandes dúvidas que é. A questão é saber se eles, ao escolherem e ao optarem por este conteúdo, o fizeram dentro dos limites que a empresa tem capacidade de suportar ou não. Isso é uma decisão estratégica inteligente, no sentido de eu vou investir este dinheiro e tenho retorno ou não. Eu quero acreditar que ninguém adquire um pacote destes a este preço sem ter estudado os retornos que vão ter. Porque se não o fizeram, então sim. Então violaram todos os seus deveres, mas violaram deveres muito mais graves. Nomeadamente proteger os interesses da empresa. Comparação, mas eu recordo-me que um jogo da Liga Portuguesa, salvo erro, custava... Não há comparação possível. Exatamente. Mas o valor também é completamente disparo. Salvo erro, em transmissão aberta, 300 mil euros. E não houve nenhum operador que quis agarrar num jogo da Liga Portuguesa. Mas fazer a transmissão. Exatamente. É indiferente. São 300 mil euros. Que é reproduzir, porque a diferença é, uma coisa é tu assegurares a transmissão de um campeonato nacional. Outra coisa é tu comprar um pacote que já tens, que é filmado por um órgão próprio e faz a retransmissão. No fundo, o que a RTP fornece é uma transmissão já feita, muitas vezes, por outros operadores. E compromete-se a fazer ela os jogos em Portugal. Basicamente, uma situação deste género tinha que ter um estudo prévio. Eu acho impossível não o ter. Eu não acredito também, quer dizer, nós estamos a passar, isto que nós estamos a debater foi passado literalmente nos jornais e nos meios de comunicação como um atestado de incompetência à administração do Conselho mas da há aqui um RTP. ponto prévio que é preciso não esquecer. O litígio. Parece que fizeram isto uma leviandade. O litígio Conselho de Administração da RTP Governo sim, já vinha atrás. Claro. Isto é só mais um ponto. Portanto, claro. Isto não foi, de repente, aconteceu esta decisão e um Conselho de Administração que o Governo, com o qual o Governo se identificava, caiu em desgraça. Não. Já vinha um conjunto de situações que tinham criado algum litígio entre o Governo e o Conselho de Administração. E este poderá ser, se calhar, e aí eu acho que são mais uma vez os valores são utilizados para exponenciar a situação, exponenciar aquilo que a opinião pública pensa
de quem gera dinheiros públicos e mais facilmente criticar a decisão. É a minha opinião. É isso, porque quando se fala de milhões, futebol e RTP, todo o dinheiro é mal gasto. Mas voltando só aqui uma questão, à questão do interesse público, quem defendia que a RTP não devesse ter comprado isto, mas que quisesse aceder a um jogo por eliminatória, defende que esperava que os outros operadores adquirissem os direitos e depois negociava a subconcessão desse jogo para sinal aberto. Gastava uma soma consideravelmente inferior aos 18 milhões e alinhava aqui com o entendimento do que é o interesse público, que é uma questão diferente de comprar o pacote todo. Pois, eu estava absolutamente convencido que tinham adquirido um jogo por... Mas isso levantava outro problema, porque noutros casos parece que a UEFA já veio a restringir a subconcessão quando dizendo um operador. Isso eu tenho quase certeza. A UEFA não permite. Eu nem me lembro de nenhum caso, tenho quase certeza que não é permitida. Aí está um bocadinho, se calhar. Atualmente isto acho que se pode ir mais... a minha opinião própria relativamente a isto do interesse público, acho que nenhum jogo da Liga dos Campeões devia ter o caráter de interesse público. Pronto, mas isso é a minha opinião. Mesmo que seja com equipas portuguesas? Mesmo que seja com equipas portuguesas. Um problema. Limita, a questão da equipa portuguesa limita completamente. A seleção nacional justifica-se. Um clube, por maior que ele seja... Eu posso responder. Eu não sei até que ponto é que... O que é que tem maior share? Será um jogo da Seleção Nacional? Será um jogo do Benfica? Mas o interesse público... na Champions, quase certeza, o interesse público não se mede pelo share. A diferença é esta. É um jogo do Benfica, mas não queres gastar dinheiro. É um jogo, por exemplo, do Sporting na Liga dos Campeões. Mas o interesse público é um comércio interno. Ao abrigo deste despacho, independentemente se o Sporting ou o Benfica... critérios comerciais, não é? Não, isso não pode ter. É altamente limitativo um jogo de um clube português da Liga dos Campeões. Então, se os clubes portugueses forem à Liga dos Campeões, forem todos eliminados na fase mais prévia da Liga dos Campeões. O que é que acontece? Eles ficam ali com aquilo na mão. Não faz sentido alocarem e fazerem depender o jogo do clube português. Este ano tínhamos os 3 grandes da Liga dos Campeões. Exatamente. Só um é que passou. Eu não sei como é que está o market share comparando com os 3. Mas não sei se será o clube mais popular. Se fosse a RTP a adquirir esse pacote, iria ter agora, possivelmente, 6 ou 7 meses em que só uma das equipas é que estaria presente. Não sei, o retorno aí, como é que seria o retorno? Justificava? Não justificava? Em relação à questão da subconcessão, de facto, hoje em dia, é o que a TVI tem, no fundo. Sim, exatamente. Portanto, deverá ser possível. Jogos até, não é? Faz um jogo por jornada. A única hipótese de agilizar o que está aqui previsto neste despacho é a possibilidade de haver subconcessão de certos jogos, o que pode intrincar ou pode ir contra acordos privados entre entidades, como a UEFA e o próprio operador. Bem, a verdade é que a proposta da RTP foi aceita pela UEFA e agora nada há a fazer, não é? Porque se agora a RTP não cumprisse com o acordado, não cumprisse a partir do momento em que existe uma proposta, uma aceitação, existe um negócio jurídico e, portanto, as consequências seriam, com certeza, muito piores em termos de indemnizações e de penalizações a pagar à UEFA. Passamos para o quarto tema desta noite. Mantemos-nos nos audiovisuais e nas transmissões televisivas, mas voltamos para a Espanha, que tem sido muito ativa em termos de medidas nos últimos tempos. Houve um protocolo celebrado entre a Liga Espanhola de Futebol, as operadoras Prisa e Media Pro e a Associação de Agências de Meios, que visam impedir a pirataria informática, ou seja, a transmissão dos jogos em sites ilegais que não têm essa autorização, portanto, a pirataria. João, o que é que está aqui em causa? Isto é uma medida muito inovadora. É uma medida inovadora e que eu acho que se saúda claramente. Todos nós conhecemos, infelizmente, a prática, eu diria, generalizada que existe na internet de ser possível aceder a conteúdos reservados de canais que são por subscrição. A Benfica TV é claramente um dos canais que é prejudicado com este tipo de comportamentos de muitos sites. E, como é fácil de compreender, esses sites sobrevivem essencialmente das receitas que conseguem arrecadar a nível publicitário. E foi tendo isto em mente que em Espanha, de uma forma, na minha opinião, inteligente, pelo menos do ponto de vista teórico, vamos ver se depois na prática terá os efeitos pretendidos, a Liga de Futebol
as operadoras que têm os direitos sobre os jogos e a Associação de Agência de Meios, ou seja, no fundo as empresas que fazem publicidade, fizeram um acordo no sentido de impedir, comprometendo-se as empresas que publicitam a não fazer publicidade em sites em que haja esse tipo de transmissão televisiva de canais que deviam ser por subscrição. Isto parece-me ser a única forma de combater este fenómeno. Eu já vi várias ações de empresas que têm canais por subscrição a requerer aos tribunais que seja impedido o acesso, por exemplo, em Portugal, a este site ou àquele site. Mas a verdade é que é uma luta sem fim, porque onde eu encontro amanhã abre outro. Exatamente. E, portanto, esta, de facto, é a única forma que é combater o financiamento. No dia em que estes sites deixarem de ser financiados, desaparecerão por si próprios. Agora, isto é um compromisso, um mero acordo, não sei, duvido que tenha alguma sanção para o seu incumprimento. É uma questão de boa vontade das partes, é um passo importante e eu tenho a sensação clara que, se for seguido, resolverá muito do problema. Vamos ver se o é. Claro que se investirem também na divulgação, portanto, no incentivo à venda da exclusividade das transmissões pelo mundo fora, não é? Porque esta questão coloca-se mais nas transmissões pelo mundo fora. Sim, não é? não. Isso em Inglaterra nós temos um caso interessante que era mais fácil e havia pubs a transmitirem os jogos do campeonato inglês por acesso a televisões estrangeiras. E, portanto, acontecia o fenómeno interessante de não pagavam à televisão nacional que tinha adquirido os direitos televisivos e conseguiam contornar esse problema com comentários em grego, se não me engano, mas viam os jogos. E era muito mais barato para o pub e foi esse o caminho a seguir. Isto, para quem, de facto, adquire direitos televisivos, para quem tem canais por subscrição, é uma tragédia, porque diminui o valor e o potencial de mercado de uma forma muito considerável. E, portanto, este será mesmo a única forma. É criarmos um bocadinho de bom senso nas entidades que permitem que isto aconteça. E, de facto, quem quer publicitar é que leva a que isto possa acontecer. Porque no dia em que ela não fizerem publicidade nesse tipo de sites, acabou. É a forma de financiamento. Se fecharmos a torneira, os sites deixam de sobreviver. Estão aqui em causa todos os agentes publicitários? A informação que tenho é que esta associação da agência de meios representa 95% da cota de mercado de publicidade. E, portanto, é um rude golpe neste tipo de financiamento. Mas eu continuo a dizer, vamos ver, porque de boas intenções... Era possível em Portugal, João? Uma solução idêntica? Apesar de nós... Quer dizer, não sei qual será a dimensão, mas com certeza que a dimensão da pirataria não será tão grande como a espanhola. Mas pirataria é pirataria pequena, sendo a dimensão grande ou pequena. Claramente não é, até porque é de conhecimento público, para se aceder através da internet a qualquer jogo de futebol em Portugal, tem que se recorrer até sites estrangeiros. Portanto, essa questão não se colocará tanto cá em Portugal, não quer dizer que não venha a colocar-se um dia mais tarde. Até pela facilidade da forma como isto acontece. Eu também tenho a mesma ideia que o João relativamente à percentagem que disseste há bocado, dos 95%, o que já é um rude golpe. A Liga prevê uma perda de cerca de certa e garantida de 1 milhão e 100 mil, salvo erro, em termos de direitos. Porque para eles, vamos lá ver, basicamente o que acontece é alguém estar em casa a ver através da internet e gratuitamente um jogo de futebol significa que é a mesma coisa que alguém estar a entrar num estádio e não estar a pagar pelo bilhete que está a ver. Claro. Basicamente é assim. Só que eles quiseram ir mais longe. Eles foram até ao governo para tentar alterar o Código Penal espanhol. Certo. E para fazer com que a própria operadora conseguisse cancelar o sinal desses sites. Sim, mas em Portugal acontece o problema. Tens que identificar cada um dos sites. Sim, não. Eu já tive muitos casos em que consegue-se, de facto, cancelar o site, mas por cada 10 que tu cancelas hoje, 15 surgem amanhã. Vais ter um problema, como o Pedro disse há bocado, em termos de visualização do que é a Liga Espanhola e daquela que é a realidade portuguesa. Ou seja, nós estamos a falar de 95%
dos meios nacionais espanhóis. Certo. Portanto, não impede, tendo em conta que é a Liga Espanhola, não impede de estrangeiros. Naturalmente. Estamos a falar de valores. não Não acho- países, não é? Não acho que o assunto resolva por si. Acho Sim, que mas é é um um belo passo. passo. E se for um passo que for seguido país a país, Mas a questão talvez qualquer dia tenhamos pelo menos que eu uma diminuição grande do que está a passar. o que eu tenho. Existirá uma Efetivamente, diminuição, os mas publicitários a têm regra não vai interesse ser harmonizada a nível global. E a nível global sabemos que Certo. qualquer site localizado não... Assim, Mas nós pode não ser um podemos- exemplo, pode ser Exato, um mas não podemos deixar de tentar, porque isto é um Não problema muito podemos grave. deixar de Isto é um problema gravíssimo. Pode no ser fundo, que isto é a roubo. Premier League, por exemplo, siga É um furto, nós estamos a furtar porque é outra grande liga europeia, não Os é? direitos de autor. Nós temos logo aqui. Exato. É É um assalto. uma obra artística que é preciso vender e, Claro. Naturalmente. e é protegida. Alguém tendo acesso sem... São formas de gestão completamente diferentes. Ou seja, nós em Portugal, pegando aqui neste caso, estamos logo desprotegidos à cabeça porque nem nos entendemos relativamente à centralização dos direitos transmissivos, o que por si só já permitiria, de alguma forma, dar um passo em frente. O que não quer dizer que acontece em Espanha, também não acontece, mas há este tipo de acordo, pelo menos ou as tentativas de acordo. Nós, portanto, temos esse problema. Não podemos olhar, por exemplo, da Premier League ou de outra qualquer, porque aquilo é o melhor que pode haver e não temos condições para fazer aquilo, porque as pessoas não se entendem, infelizmente. Mas também tenho algumas dúvidas, e o João frisou isso, tenho algumas dúvidas relativamente a, ok, fizemos este acordo, vamos lá ver agora se a agência de meios, a agência não digo, mas os meios publicitários deixam de patrocinar. Mas a questão é se os publicitários têm interesse nisso, não é? Quem publicita, se tem Não, mas, interesse... mas é em- isso mesmo, porque há outro aspecto que eu não sei. Qual é a Disseram que contrapartida? 95% dos Ganhar dinheiro. publicitários são Com o representados que é por essa divulgado associação. nesses Sim. sites, não é? Mas eu diria que se calhar 90% dos anúncios ou dos banners colocados nesses sites são de Empresas estrangeiras. são de empresas estrangeiras de apostas online. E eu não sei se estas apostas online são devidamente representadas pela Media Pro, ou seja o que for. Portanto, estando essas de fora, não sei se o efeito é mesmo dos 95% de redução na publicidade aí. E um pormenor mais, que ainda no outro dia vi esta situação, uma empresa cuja sede da empresa-mãe, um grupo de empresas cuja sede da empresa-mãe é na Europa, mas que tinha um canal aberto no México, está a patrocinar, em termos de banners, etc., vários sites. Eles ganham dinheiro através dos cliques nos sites. Portanto, tenho muitas dúvidas também a serem empresas deste género, não é? Não é. E a ganhar dinheiro como ganham na internet. Sim, mas é uma medida, é eu melhor acho que que não ninguém fazer aqui nada, não acredita é? que isto vai resolver o problema. 100% ponto. não resolve, mas Não, ajuda e acho tem que que ser não, dado os acho que não. passos. Tira-se a boa ideia, as boas intenções, não é? Mas Não, Mas pode ter é um algum começo, efeito é um eficaz. começo, Pode ter pode pode ter ter Quando efeito mudamos aí a eficaz. mentalidade. É porque, quer dizer, Nem que resolve isso. cumpram Quem durante faz, algum tempo quem- já é o suficiente para mesmo esses quem o sites faz, tremerem um pouco, exemplo, não é? está a violar Mas seria interessante saber se aquelas empresas de apostas online estão ou não representadas por esses 95%. pela agência, pela associação Porque são de essas que dão 90% se calhar Também das que muitas, receitas se desses calhar, nem sites. sequer serão espanholas, não é? Portanto, Exatamente, Mas por eles isso mesmo. Mas Por isso é isso uma mesmo. estratégia, faz parte de uma estratégia, que eles próprios disseram na conferência de imprensa que apresentaram. que eles apresentaram, disseram que o nosso objetivo até de metermos o próprio operador a cancelar os canais era a estratégia do follow the money, que é aquilo de vamos ver quem é que está. Ok, estes saem de esquema, saem daqui de cena, mas agora vamos ver quem é que aparece para Porque patrocinar as estes sites. principais empresas de uma economia espanhola, das empresas normais, sei lá, de bancos, ou seja o que for, obviamente, se calhar nem anunciam nesses sites porque não querem estar conotados com Exatamente. práticas Legais. que Ilegais. infringem leis. Concordo. Portanto, quem faz isso, de certeza, digo eu, não sei, se serão empresas que não estão representadas por essa associação e se calhar assim, por Se essa. calhar alguns sites de venda Assim fica-se a online, saber não realmente é? quem é e quem paga, e aí será mais fácil dar o passo seguinte a este, que é um inicial e é importantíssimo, e acho que é... Em Portugal, certamente, que um acordo desta natureza não vingaria. Em Portugal também há outra questão de... À boa maneira eu portuguesa, acho que nós os que devemos ter estivessem a sempre- negociar o acordo já estavam a pensar numa estratégia para furar o acordo a A seguir. pensar, Já estes estava a não pensar, vão né? publicitar, vou publicitar eu sozinho e ganho muito Eu mais quero acreditar dinheiro. que nós acho que não podemos fazer sempre achar sempre que o nosso país não se consegue fazer. Nós conseguimos com orçamentos muito mais reduzidos nas nossas equipas fazer resultados extraordinários. Acho que nós podemos fazer muitas coisas boas. E não acho que tínhamos que queixar sempre que as coisas aqui não funcionam. Funcionam, se calhar demora um bocadinho mais, às vezes. É verdade. Mas se conseguimos tantas coisas boas a outros níveis, também acho que aqui podemos agarrar nos bons exemplos e até fazer melhor. Portanto, Eu acho que a situação é mesmo essa. Como é que nós, no panorama em que estamos, ainda conseguimos fazer qualquer coisa nós temos positiva? uma liga à beira da falência. E a verdade é que quando foi preciso, para o bem ou para o mal, acabámos quase todos por nos unir para resolver o problema. Quase para o bem ou para o mal. Quase Mas quase. Porque é Natal. Mas isso
são políticas internas que não tinham nada a ver com o campeonato, tinha a ver com mais nada. Tinha a ver com uma questão de imagem e de culto de um líder contra o resto do mundo. Tudo bem, continuará a haver, mas a grande maioria, mesmo com posições muito antagónicas em relação a muitas matérias, num momento importante e para resolver um problema importante, porque convém clarificar que era um problema verdadeiramente importante, juntou-se. Portanto, eu acho que nós temos capacidade para o fazer. E se calhar é pena termos de ser postos tão à prova e chegar nesse momento. Nesse acordo que foi feito, se foi definida alguma estratégia para as transmissões televisivas dos jogos da Primeira Liga. Sim, porque assim, a pólvora já foi descoberta, não é? Nós sabemos quais é que são as formas de financiamento de uma liga, não há grande volta a dar. O essencial que os clubes estão em desacordo é realmente essa política. E a política das transmissões televisivas. Toda a gente quer seguir o exemplo inglês. Quer dizer, toda a gente não. Uns querem seguir o exemplo inglês. Estas coisas de seguir os exemplos, obviamente que os exemplos são bons, devemos segui-los e adaptá-los à nossa realidade. Mas às vezes há exemplos que não dá para adaptar. O mercado inglês é um mercado completamente diferente do nosso. A divisão de receitas entre os clubes que ganham as provas e aqueles que têm um maior market share, com os clubes que não ganham as provas e têm um menor market share, é uma coisa que não é praticável no nosso país, é praticável noutros moldes. E eu não sei se isso irá ser suficiente para dar a subsistência. Em Itália também existe uma solução mais ou menos idêntica. Não sei se ia dar a subsistência suficiente aos clubes pequenos para prosseguir e pior, não sei se retirava alguma capacidade financeira dos clubes maiores em competirem lá fora na Europa. Bem, deixamos a política das transmissões televisivas para um outro programa. Eu acho que daria um programa inteiro. Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana. Muito obrigada aos meus convidados por terem estado presentes. Voltamos para a semana para mais uma edição do programa As Regras dos Jogos.